precisando de uma palavra que falasse não sobre a vida dele, queridos, mas a vida de um povo. E você está aqui pela sua vida, pela sua casa, pela sua faculdade, pelo seu trabalho. Então, assim como Daniel estava naqueles momentos finais do seu jejum, terminando, não aguentando parar mais em pé, ele teve uma visão. E dessa visão Deus mandou um anjo, mandou um emissário divino para entregar uma palavra, queridos. E hoje não vai ter demônio, falem, não vai ter demônio que roube a minha palavra, que roube a minha bênção. Fala, Satanás, hoje é a bênção, eu vou levar, porque um anjo já está nessa igreja, desde sexta-feira, com um alabastro, cheio de respostas para mim. E eu não tiro o pé dessa igreja sem levar as minhas respostas, querido. Feche os olhos agora, porque nós vamos fazer 2 minutos de guerra, batalha espiritual. Porque nenhum demônio vai te enxergar aqui nessa igreja. Nenhum demônio vai sentir o seu cheiro. Nenhum demônio vai ver o seu rastro. Nem o fio de cabelo ele vai enxergar e vai tocar. Porque o Senhor designou anjos. Anjos que estão sobre o teto dessa igreja. O demônio não vai sentir o seu cheiro no mundo físico nem no mundo do espírito. Não vai sentir o cheiro do seu trabalho, nem o cheiro da sua casa, nem do seu filho, nem da sua filha, nem do cheiro do seu marido. Porque o Senhor designou anjos emissários divinos aqui para entregar a mensagem. E se tiver algum anjo preso, Miguel vai soltar. Porque o anjo guerreiro vai soltar o seu anjo. Fala, Miguel, anjo do Senhor guerreiro, a minha mensagem vai chegar. Porque se ela estiver presa, ela vai chegar até mim. Porque eu preciso, Senhor, de uma palavra profética. Eu estou cansado. Agora, queridos, vocês vão falar assim, Satanás, assim como Eliseu cegou os cavaleiros de Satanás, nós cegamos agora os olhos espirituais de Satanás e seus demônios. Não vai enxergar nada que me pertence. Nós fechamos ouvidos espirituais de Satanás e seus demônios, porque não ouvirão nada a meu respeito, nenhuma bênção minha vocês vão tomar. Está lacrados agora os ouvidos de Satanás, as narinas de Satanás nós lacramos agora, porque falam, meu cheiro, nem da minha casa, de toda a minha família, vocês não vão sentir. Senhor, torne cegos, mudos e surdos Satanás e seus cavalheiros. E agora, Senhor, abre agora, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que ouçamos sons de guerra, sons de guerra, sons de chofar, sons de guerra, porque o Senhor está mandando uma cavalaria para te defender. O Senhor está mandando anjos de grande patente hierárquica. O Senhor está mandando agora. Ouça o som de guerra a seu favor. Ouça o som de guerra a seu favor, querido. Ouça o som de guerra ao seu favor. Esse é o som do chofar. É o som que os anjos estão aqui. Os anjos do Senhor estão aqui desde sexta-feira, preparando essa igreja, colocando unção profética sobre cada uma dessas cadeiras, sobre cada uma dessas vendas, sobre cada pessoa que vai sentar aqui e te entregar uma palavra profética. Esse som do chofar é para avisar Satanás que os guerreiros do Senhor, os anjos do Senhor, de grande patente hierárquica, estão aqui. Estão aqui nessa igreja. Satanás não vai poder mais tocar em você. Não vai mais poder mexer em você. Digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso.
Acabou, Satanás! E o grito de vitória foi dado! Você não vai manter ninguém preso! Você não vai manter ninguém em prisão! Você não vai poder prender mais ninguém! Porque acabou! Esse é o grito do Senhor! Esse é o grito de guerra! Anjos do Senhor! Vento do norte! Vento do sul! Vento do leste! Vento do oeste! Chegou o tempo do Senhor! É o tempo do Senhor! É o tempo do Senhor Jesus! É o tempo do Espírito de profecia! Espírito de profecia! Digam! Espírito de profecia! Espírito de profecia! Espírito de profecia! É o Espírito do Senhor Jesus! É o Espírito! Ajuda, ajuda! Satanás não vai manter ninguém em cativeiro! Ajuda lá, obreiro! Socorre lá! Satanás vai ter que soltar! É hoje! Vai ter que soltar! Vai ter que soltar! Solta, Satanás! A vitória é do povo de Deus! O Espírito de profecia está nessa igreja! O Espírito de profecia está nessa igreja! Obreiros, sacudam o povo! O Espírito de profecia está nessa igreja! O Espírito do Senhor Jesus é o Espírito de profecia! É o Espírito de profecia. O Espírito do Senhor Jesus é o Espírito de profecia. Que haja temor, 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 temor ao Espírito do Senhor Jesus. Senhor, abre os olhos dos teus filhos espirituais. Abre, Senhor, os olhos dos teus filhos, para que vejam os santos de Deus. Senhor, abre os olhos. Abre, Senhor, os olhos dos teus filhos agora, para que vejam a unção de Deus. A unção de Deus é tremenda nesse lugar. A unção de Deus é poderosa. A unção de Deus está sendo derramada do altar. A unção de Deus. Socorre lá, obreiro. Ajuda lá. A unção de Deus. A unção de Deus está sendo derramada. Esse culto é para liberdade. Liberdade do Senhor Jesus. O poder do Senhor é tremendo, porque hoje está encerrando um tempo, está encerrando um tempo na sua vida, está começando um novo tempo, porque Jesus sofreu na mudança, no trajeto do seu ministério. Hoje o Senhor está colocando um fim nessa prisão, um fim nessa prisão. Derrama, Senhor, mais unção, mais violência. Abre os olhos, Senhor, dos teus filhos. Abre os olhos para que vejam. Abre os olhos para que sintam. Abre os olhos para que vejam. Abre os olhos para que sintam. Vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste. Força total. Os cavaleiros de guerra do Senhor. Os cavaleiros de guerra. Os cavaleiros do Senhor. Nessa igreja, desde sexta-feira, nenhum demônio vai suportar a unção de Deus. Nenhum demônio vai suportar a unção profética. Não calarei os vossos profetas, porque a igreja não perecerá. A igreja é do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Só falem. Vocês viram que aqueles que gritaram, Deus já começou a libertar alguns de cativeiro. Porque nós não aceitamos ninguém prisioneiro de Satanás. Somos prisioneiros do Senhor Jesus, com toda a liberdade no espírito de profecia, que é o espírito do Senhor Jesus. Amém, igreja? Fala assim: anjo Miguel, se o anjo mensageiro do Senhor esteve preso até hoje, ele vai vir até essa igreja entregar a mensagem profética que eu estou esperando há tanto tempo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode sentar, por favor. Queridos, nós vamos falar sobre Daniel, porque Daniel é um exemplo de pessoa que aos 90 anos de idade,
ele fazia jejum pelas pessoas que ele achava que fazia coisas erradas e não agradava o coração de Deus. Aos 90 anos de idade, ele trabalhava num palácio, servia ao rei, que não era da mesma identidade que ele, não era da mesma população, do mesmo país. E ele orava 3 vezes ao dia. Ai, meu Deus, eu não consigo orar nem 1 hora, nem 15 minutos. Pois é, querido, ore só 3 minutos. 3 vezes ao dia, uns 3 minutinhos de oração que Daniel fazia. Porque ele não tinha tanto tempo assim. Mas esses 3 minutos de oração que ele fazia, ele orava por tudo. Ele orava por tudo. Então ele orava pelos inimigos dele. Você está desejando que o seu vizinho morra? Daniel fazia diferente. Ele chamava os amigos dele para orar até por quem já estava fazendo atos malignos para a vida dele. Então, se você tem um concorrente, se você tem alguém que é contra o seu ministério, se você tem alguém que é contra o seu casamento, se você tem alguém que é contra a sua faculdade, querido, ore como Daniel e abençoe essa pessoa. Porque mais você agrada o coração de Deus, mais próximo e íntimo. Daniel era íntimo de Deus, porque ele chorava, se derramava. Ele tinha humildade. Por mais que as pessoas tentassem derrubar Daniel, mais o Senhor o levantava. Glória a Deus, aleluia. Por mais que as pessoas tentem derrubar você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua família, seja humilde, chore mais diante de Deus, porque mais Ele vai te levantar. E foi assim que Ele fez com Daniel, porque esses 21 dias que ele estava de jejum, e essa palavra profética que o anjo de Deus veio trazer, não era nem para ele, queridos. E vocês estão aqui buscando para vocês, para o casamento, para os filhos, para a faculdade, para o emprego. E Daniel nem estava preocupado com a própria vida, ele estava preocupado com o povo. E Deus mandou um anjo, um emissário de Deus levar uma palavra profética. Então você veio aqui para receber essa palavra profética. Veja bem, Jesus estava completando o ciclo do seu ministério. Ele não estava pedindo uma palavra profética, mas ele foi tentado. E depois vieram os anjos ali ajudar Jesus. Então você vê que os anjos são seres espirituais enviados por Deus para nos ajudar. Maria estava no seu devocional e queria saber, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Então, se algumas Marias aqui na igreja não se lembram de perguntar a Deus, para que o Senhor me fez? A não ser quando quer se matar. Pergunte, Deus, para que o Senhor me fez? Deve ter algum propósito na minha vida. Queridas, perguntem, queridos, perguntem, porque a Maria fez essa pergunta e um anjo já falou. Olha, no seu ventre já tem um Salvador aí. E um anjo enviado por Deus veio entregar uma palavra a Maria. Então o que nós vemos? Que anjos são enviados por Deus, são seres espirituais que para comunicar com os homens se transformam num corpo humano para ter comunhão com o homem e conversar, querido. Às vezes você já pode ter topado com um anjo por aí e nem sabia. Hoje vai ter pessoas aqui que vão estar entregando palavras proféticas. Pessoas que o espírito de profecia vai estar usando a vida delas para entregar uma palavra profética. Deus está usando carne para falar com vocês. Porque o Senhor mandava anjos que se transformavam em humanos para levar uma palavra profética. E hoje Deus está usando nós mesmos com o espírito de profecia que é o Senhor Jesus. Porque até então, Senhor Jesus não tinha ainda vindo. Não tinha vindo o Senhor Jesus. Então vinha-se o anjo. Então o Senhor Jesus veio e deixou o espírito de profecia. Então não precisa vir um anjo se transformar em ser humano para falar com vocês. Porque essas pessoas aqui estão em jejum de consagração há meses para entregar uma palavra profética. Então são essas pessoas que o Senhor vai usar para estar trazendo uma palavra que vai te ajudar. Em Daniel 10:12, olha o que diz. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, o anjo guerreiro, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:20. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Hoje, se nós formos observar esse texto, a gente poderia falar o príncipe do Irã. Porque é aquela região ali da Palestina, se nós fôssemos buscar por região. Veja bem, gente, os seres espirituais
Eles são enviados por parte de Deus para auxiliar o profeta, para auxiliar as pessoas que vão ser usados por uma palavra profética para estar abençoando a sua vida. Hoje você precisa de uma resposta para compreender como está a sua vida. Então Deus pode dar uma palavra em relação ao seu passado, que pode ser uma resposta para o seu presente. Deus pode dar uma palavra ao seu presente que você está vivendo hoje, ou Ele pode dar uma palavra de futuro, que é o que você vai sair aqui, talvez decidido a tomar algumas decisões. Talvez você vai ter que resolver o seu passado. Talvez você vai ter que tomar uma certa responsabilidade em cuidar do seu presente. Eu não sei o que você tem feito com o seu presente. Então o Senhor tem 3 tipos de palavras para te dar. Uma palavra em relação ao seu passado, ao seu presente ou ao seu futuro. Mas Ele também pode te exortar se você tem alguns pecados de estimação, queridos. E permita que o Senhor te exorte, porque vai ser baixinho e só tem 3 minutos de exortação. O intercessor está tão ligado em Deus que nem vai estar ouvindo. Senta no banco, se conserte diante de Deus se você receber uma palavra de exortação. Mas se você vem precisando de uma palavra de edificação, o Senhor vai edificar, tornar o seu espírito mais forte. Então o Senhor tem palavras hoje de carinho para você. Ou também palavras de correção. Veja bem, só Deus sabe o que cada um veio aqui e qual é a palavra e resposta que você precisa. Essas pessoas se consagraram, elas se prepararam, vão ser usados por Deus, porque Satanás não pode usar os ouvidos delas, não pode usar as bocas delas, porque elas estão em consagração, elas foram seladas, elas foram separadas, querido. Quando Daniel teve a visão, o povo fugiu com muito temor, temor é respeito. Então aqueles que não respeitem, por favor, não fiquem ali na fila para receber uma palavra profética. Se retirem, porque precisa de temor, reverência. Porque o espírito de profecia é o espírito de Jesus. Se você não consegue respeitar Jesus, então você não respeita o espírito de profecia. Então tenha temor e respeito. Se você não aguenta, então vai embora. Porque quando Daniel teve a visão e desmaiou, o povo não aguentou, teve temor e medo e fugiram. Mas se você veio nessa igreja, é porque você vai ter temor a Deus. Amém, igreja? Você vai confiar nessa palavra profética que o Senhor tem aqui para você. Veja bem, 21 dias, gente. Sabe que existia um homem em Atos 10 chamado Cornélio. Ele não tinha intimidade com Deus. Às vezes você está aqui nessa igreja, querido, e você nem tem essa intimidade com Deus. Eu não oro tanto assim, nem jejum. Aliás, é só obrigado pela comida, amém, pronto. E quando eu durmo, abençoa a minha família. Mas, queridos, mesmo que você fez esse tipo de oração, ela subiu. Mesmo que você fez uma oração, abençoe esse alimento em nome de Jesus, ela subiu essa oração. Abençoa a minha família, eu durmo em paz, com o sono que o Senhor Deus me dá. Ela subiu até Jesus. Uma oração simples. Sem choro, sem planto. Ela subiu até Jesus, porque as orações sobem até Jesus. O problema são as nossas bênçãos descerem. Porque Daniel, a oração dele subiu. O problema é que ela não desceu a resposta. Veja, queridos, nós oramos e a oração sobe, porque Cornélio não orava a Deus. Mas ele tinha atitudes que agradavam o coração de Deus. E o anjo chegou em Cornélio e falou, anjo emissário de Deus, através do sonho. Cornélio, as suas esmolas chegou até Deus. As esmolas de Cornélio chegou até Deus. Não foram as orações de Cornélio que chegou até Deus, querido. Então você fica pensando, mas eu oro pouco, mas a sua oração tem chegado. O problema, querido, é o bloqueio da resposta. Porque Deus estava tranquilo, até que foi uma seta na mente de Deus. E Daniel não parava de repetir. Meu Deus, eu já mandei um anjo. Como que você pensa agora? Meu Deus, eu já orei tanto e o Senhor não me respondeu ainda. Daniel ficou 21 dias pingando. E a minha bênção, Senhor, e a sua palavra, e a sua palavra. E Deus já tinha mandado. No primeiro dia que Daniel orou, Deus mandou a resposta. Assim como vocês já oraram. Por mais simples que seja a oração de vocês, o céu não foi de bronze. Mas o problema é que vocês não tiveram a resposta. O problema é algum anjo de vocês, algum dos anjos dessa igreja, que está aqui hoje, foram libertos para entregar uma palavra profética. Porque o anjo que tinha sido designado para entregar a palavra para Daniel estava preso por demônios. Anjos têm língua de fogo, não tem espada de fogo, anjos mensageiros. A língua deles é de fogo para entregar a palavra profética, para entregar a palavra de revelação e vai embora. Os anjos de guerra, de violência, eles possuem uma espada de fogo. E Deus mandou uma língua de fogo entregar uma palavra para Daniel. Mas esse anjo ficou preso. Esse anjo não era um anjo de armadura. Não era um anjo que possuía espada. Então na cabeça de Deus ficou uma seta escrito Daniel, Daniel, Daniel. Eis a Daniel, muito amado do Senhor, que tanto me pedes.
Não precisa repetir a oração, Daniel, eu já te respondi. Miguel vai ver o que sucede, porque 21 dias ele está orando. Eu acho que Gabriel não deu conta. Talvez, querido, o seu Gabriel não deu conta e o Senhor está mandando o Miguel para libertar o seu anjo Gabriel. E você não me caia na tolice de idolatrar anjos. Porque os anjos não aceitam prostração de homens. Eles não aceitam. Os anjos são imortais. Na eternidade, aqueles que forem salvos vão ser imortais assim como os anjos. Os anjos não têm. Não adianta falar, mata Satanás, Deus. Mata esses demônios, não tem como matar eles, gente. Só aprender, porque eles são imortais. Nós vamos ser imortais um dia, na eternidade. Quando nós formos salvos, amém? Glória a Deus. Então, por mais que você quer que Deus taque fogo e mate o diabo de uma vez, não vai ter como. Não tem como matar o diabo, mas dá para prendê-lo para todo sempre, amém? Veja bem, querido. A oração que Daniel fez foi respondida no primeiro dia. A oração que você tem feita foi também respondida. Deus não é injusto. Ele não vai receber a oração de quem ora mais que ora menos. Mas o problema é como você vai receber essa resposta e quando? Porque Daniel era um homem que orava e buscava Deus e fazia muito jejum. 21 dias um demônio ficou ao caminho. Eu não sei qual é o nome do demônio que está atrapalhando. Se é a oração do seu casamento, se é a oração da sua faculdade, se é a oração do seu emprego, se é uma oração do filho drogado, a filha drogada, a filha prostituída, o filho prostituído. Qual é a oração que você tem feito que não tem recebido uma resposta e que tem um demônio segurando alguém da sua família? Ah, Bert, fala espírito, então tá bom. O espírito de prostituição, o espírito de drogas, o espírito de cocaína, o espírito da cachaça, que nome você quer que eu dê? Posso dar um nome assim mais simpático? Queridos, hoje você tem que ir para casa com uma diferença na sua vida. Por quê? Essa segunda-feira tem que valer a pena para você. Porque você está aqui em plena segunda-feira ouvindo uma palavra de Deus e saindo cheio de fé que essas pessoas que se consagraram vão entregar uma palavra. Então tenham muito temor e muita reverência para aquilo que Deus vai entregar a vocês. Se Daniel tivesse parado de orar, queridos, se ele tivesse desistido, talvez Gabriel estaria preso até hoje. Porque ele ficou pingando. E para Deus basta uma oração que ele já responde, já viu, né? Ó, desde o primeiro dia. Como ele ficou insistindo, o milagre estava para acontecer. Mas ele não vinha. Por quê? Tinha alguém atrapalhando o caminho. Então eu não sei qual é o seu milagre. Não sei se é a cura de uma doença. Eu não sei qual é o seu milagre, se você precisa de um emprego, se está desempregado, se é o casamento, se é a faculdade, se é o ministério. Eu não sei o nome do milagre que você precisa, mas eu sei que você não pode parar de orar. Você tem que mandar setas para a mente de Deus, para ele entender que tem um demônio prendendo um anjo com uma mensagem sua. E hoje vai acabar com isso. Porque se você para de orar, a resposta já veio, querido. E muitos aqui deixaram de orar, deixaram de sonhar. Se você não sonha, você está vegetando, querido. O ser humano não é nada se ele deixar de sonhar. Você precisa viver os seus sonhos, querido. E os sonhos que Deus tem para você. Se você decidir parar de orar, não vai ter quem ore por você. Não adianta pedir por irmão da intercessão. Não adianta. Deus vai ouvir o irmão da intercessão, mas primeiro vai ver o seu coração e a sua oração. O que você fez? Não adianta mandar o irmão orar e você não ora nada, querido. Você precisa de sonhos para te manter em pé. E Satanás tem roubado alguns sonhos de pessoas que têm desistido de si mesmo, que têm desacreditado. E Deus está dizendo para você, Ele acredita em você. Ele torce para você e está colocando numa posição de em pé, posição de cabeça. Aqueles que estavam prostrados, Deus está dizendo, levante-se. Chega de prostração, chega de humilhação, chega de vergonha, chega de derrota, porque o Senhor não tem dito isso para você. Você tem pensado e tem se acusado, então não se acuse mais, querido. Levante a sua cabeça, toma posse da sua saúde, toma posse do seu casamento, toma posse da sua faculdade, do seu curso, do seu trabalho, dos seus filhos. Hoje você precisa tomar posse de tudo que você estava perdendo. Porque você fez uma oração de guerra. E você tem que sair daqui, determinado a tomar posse daquilo que você declarou no mundo do Espírito. Se Gabriel estivesse preso, o que aconteceria? Daniel estaria orando. Mas Daniel não estaria orando e Deus não teria respondido. Mas como Daniel orou,
orou. Até Deus responder, o anjo foi solto. Então, o que cabe a você fazer? Orar. Hoje, queridos, você tem que ter a certeza que Deus vai ter uma palavra para você. Você tem que vir aqui, sentar nessas cadeiras, entender que essas pessoas estão aqui por um propósito único e exclusivo, é abençoar a sua vida. Paulo diz na sua palavra que as nossas lutas são contra principados e potestades. Então, principado é o que se levantou contra a vida de Daniel, quando ele ficou em jejum e queria uma resposta para o povo. Então aqui, pode ter espíritos que tentam atrapalhar a sua resposta, mas hoje o Senhor está te ensinando a lutar e tomar posse da sua palavra profética. Quando você receber a sua palavra, senta no banco e agradece, fala: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Se você achou que aquela palavra não bateu, você pode vir falar com as pessoas que estão com o crachazinho, aquelas que são da escola, você pode até conversar com elas, não entrar na fila novamente para pegar uma palavra profética, é uma vez só que você pega. Se você não conseguiu interpretar, esses alunos que estão de crachá e camiseta, alguns estão sem camiseta porque não ficaram prontos. Você chega até eles e fala: eu não entendi, você pode me ajudar? Então você pode pegar a ajuda do pastor José, a minha ajuda e a do Maico. Terminando a palavra profética, eu preciso que vocês tenham temor e reverência e vão para casa, queridos. Porque muitos aqui ficam conversando e as pessoas que vão profetizar, elas não conseguem, às vezes, falar alto, porque vocês não podem ouvir o que ela está profetizando. Mas o fato de vocês falarem alto lá, abafa o poder do Espírito Santo, porque precisa temor e reverência. Então eu preciso, você recebeu a sua palavra profética, pega o seu filhinho na escolinha, pega seu filhinho e vai para casa. Para aqueles que não recebeu a palavra profética, possa ser abençoado para Deus também. Veja bem, na sexta-feira nós estávamos fazendo aqui as nossas vigílias. E nós vimos um anjo do Senhor adentrando essa igreja. E sobre cada cadeira, ele derramava uma palavra. E nós fizemos o ato profético. Ungimos cada um das pessoas que estavam intercedendo, representando os alunos que estavam na segunda-feira. Então, na sexta-feira, nós oramos muito, intercedemos muito por esse culto. Para que toda palavra que venha do Senhor Jesus, uma palavra específica para a sua vida, uma palavra que ajude você a tomar uma decisão importante. Eu não sei qual é a decisão que você precisa, mas Deus sabe, e você precisa ter sabedoria para decidir, para que não tome uma decisão errada. Julgue a palavra que você vai receber, não julgue a pessoa que está com o crachá, julgue a palavra. Se aquilo fez sentido com o que você já viveu, com o que você está vivendo, ou com aquilo que você tem que decidir. Se ficar confuso, procure-nos para esclarecer. Amém? Veja bem, queridos. Às vezes, o fato da gente trabalhar com anjo não significa que você tem que adorar o anjo. É o meio como Deus usou para falar com Daniel. É o meio como Deus usa para também falar conosco. Simplesmente, nós estamos trabalhando com o anjo para que você entenda que o Espírito de profecia, o Espírito do Senhor Jesus, também trabalha com anjos de Deus para tocar o chofar, usar um homem para tocar o chofar, usar as pessoas aqui para entregar uma palavra profética. Não é para você idolatrar anjos, porque os anjos não aceitam idolatria de jeito nenhum. Mesmo que vocês tentem, Colossenses 2,18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Apocalipse 19:10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal coisa, sou eu teu conservo, e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus, adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então respeite que o espírito que estará aqui, nessas cadeiras, entregando uma palavra profética, é o espírito de profecia, usando homens e mulheres de Deus para entregar uma palavra profética. Os anjos de Deus, eles são limitados ao tempo e espaço, eles têm os poderes de assumir uma forma humana a fim de se comunicar em sentido com os homens. Então a gente está trabalhando para que você entenda. Deus os enviou anjos para estar aqui nessa igreja. Anjos que vai estar ao nosso redor, nos ajudando a entregar uma palavra profética, abençoando a sua vida. Amém, igreja? Os cantores do louvor podem subir, por favor? Ló recebeu a visita de 2 anjos. Os 2 anjos da Sodoma, à tarde, foram visitar Ló. E estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou-se,
ao seu encontro, inclinou-se o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço em casa de vosso servo e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram na casa de Ló. Fizeram um banquete, cozeu bolos e sem levedura e comeram. Comeram bolo sem fermento. Veja bem, os anjos foram visitar Ló. Dormiram na casa de Ló e lá foram alimentados. Então Deus usa anjo para comunicar conosco, usa anjos para estar nos auxiliando nesse momento. Porque o espírito de profecia é o Senhor Jesus. Nesse momento, que seja glorificado o nome do Senhor Jesus, porque a Ele é toda reverência. Amém, igreja? Eu quero chamar as pessoas aqui que vão ser usadas por Deus para entregar uma palavra profética. Podem, por favor? Eu quero aqui as pessoas que vão ser usadas por Deus para entregar uma palavra profética. Lembrando, as senhoras de idade, as senhoras que estão grávidas, por favor, vocês cedam a vez para elas, né? Porque para não ficarem muito tempo em pé, para não cansarem, né? Aquelas que têm criança de 11, 12 anos que querem que recebam profecias, venham junto. Se a criança já tem um entendimento, não há necessidade. Criança com 5, 6 anos, se os pais querem a profecia, que venham junto. Eu quero chamar agora os intercessores. São as pessoas aqui que vão estar intercedendo, contando o tempo. O tempo é 3 minutos, queridos. Vocês vão colocar a mão no ombro da pessoa. Você não vai massagear o ombro da pessoa, amém? Não é para massagear, porque alguns têm mão pesada. E o ombro da pessoa que vai entregar a palavra profética não é para ser massageado. Você só vai encostar a sua mão. E quando der 3 minutos da palavra profética, o intercessor vai bater no ombro da pessoa que vai estar profetizando. E ela vai dizer amém. Aí, querido, você se retira. Você pode ir para casa, leva o seu filho. Se tiver salgadinho, você compre para ajudar a formatura dos irmãos ali. Eu preciso das pessoas que vão contar o tempo agora na fila. As pessoas que vão ficar na fila. Antes deles começarem a profetizar, o pastor José vai tocar mais uma vez o shofar. É uma direção do Espírito Santo de Deus para que a gente faça isso. As pessoas, as que vão servir água também. Podem se levantar, por favor. Vocês têm filas do corredor. São 3 minutos. Lembra, as senhoras grávidas, né? As senhoras de idade, as pessoas que estão enfermas. Dê prioridade a essas pessoas. Lembre-se, a profecia é uma vez só. Se você teve dificuldade, converse com aquele que está de crachá. Você não pode voltar de novo na mesma fila. Amém? O pastor José vai dar o toque do shofar. E aí eles vão começar a orar em línguas e vão liberar para dar a palavra profética para vocês. Amém, igreja? O espírito de profecia possa falar segundo a vontade do seu coração, segundo o desejo do Espírito Santo de Deus, para edificação, consolo, exortação, com palavra de sabedoria, conhecimento e dando discernimento na sua vida. Amém, igreja? Seja o domínio. Podem liberar as pessoas, por favor. Pelos séculos dos séculos.
This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in